a gente vai conversar com a Marina Atoji, gerente de projetos e de comunicação da ONG Transparência Brasil. Eu vou pedir só para o pessoal do Switcher, porque eu estou me ouvindo aqui, o meu retorno está voltando aqui. Marina, boa tarde, querida. Seja bem-vinda ao Boletim Metrópolis. Está me ouvindo bem? Boa tarde, eu ouço você bem, sim. Espero que vocês me ouçam também. Ah, perfeito. Imagem, áudio, tudo certinho aqui para a gente começar a entrevista. Marina, bom, já quero começar perguntando qual que é a sua expectativa, né? A expectativa de vocês em relação ao julgamento que acontece no Supremo Tribunal Federal, falando aí, né, sobre o orçamento secreto. A expectativa da Transparência Brasil é que a Corte reconheça o que é óbvio, né, que o orçamento secreto viola muitos princípios constitucionais da administração pública e viola direitos fundamentais, aí, como é o objetivo também, né, da ação de descumprimento de preceito fundamental, é o reconhecimento de como isso impacta em direitos fundamentais dos cidadãos da população brasileira. Então, a gente espera que pelo menos o STF, na sua competência, consiga frear esse mecanismo que é completo absurdo. Agora, Marina, o trabalho que a Transparência Brasil desenvolve é com foco, né, no combate à corrupção. Como que o orçamento secreto impacta o trabalho de vocês? Como que ele contribui para aumentar a corrupção no Brasil? Inclusive, hoje a revista Piauí trouxe uma matéria mostrando que o Congresso usa laranjas em emendas do orçamento secreto, né? Esse é um fenômeno muito... seria cômico se não fosse trágico, né? Porque você tem laranjas em cima de um mecanismo que já é absolutamente secreto, que já tem várias camadas de opacidade. Mas, enfim, o orçamento secreto, ele dificulta ou mesmo inviabiliza a fiscalização do uso de recursos públicos federais pela sociedade, aí seja a Transparência Brasil, seja um cidadão, uma cidadã que tenha um interesse em verificar a aplicação de recursos federais, né? Então, isso praticamente inviabiliza ou impossibilita a identificação de desvios, a identificação de corrupção, da forma mais reta que a gente entende, né, o roubo mesmo do dinheiro público, ou mesmo a corrupção no sentido de ineficiência do gasto público ou violação de algumas leis, como a lei de responsabilidade fiscal. Então, você tem um impedimento de mapear, desde a origem até o finalzinho, até a execução daquele recurso público, como que foi feito aquele gasto, se teve uma licitação, por exemplo, que foi mal feita, ou de propósito, ou por falta de preparo mesmo, ou se existe, como a gente já viu em outras reportagens que a imprensa fez, falsificação de dados mesmo para recebimento de emendas, para recebimento desses recursos públicos, né? Infla dados de atendimento à saúde para justificar ou para dizer que precisa de mais recursos federais para financiar a saúde. No fim das contas, não existe essa demanda tão grande e o dinheiro é desviado por uma quadrilha que atua ali no município, que recebeu aquele dinheiro público, né? E a maioria, por exemplo, se a gente vê a Transparência Brasil se dedica há muito tempo no monitoramento da aplicação de recursos federais para financiamento de obras de creches e escolas, que são obras fundamentais, é a base da educação no país, e o governo federal é a origem da maior parte dos recursos para municípios para financiar esse tipo de obra. Quando a gente olha para esses recursos, o orçamento secreto passou a dominar a destinação desse recurso. E aí você tem um problema, porque o orçamento secreto não obedece a critérios objetivos, a critérios técnicos para a distribuição desses recursos. Então, às vezes, vai dinheiro para obras que nem existem ainda, que não foram aprovadas pelo próprio órgão federal, de acordo com os critérios que são de se é viável aquela obra, se ela é necessária, se não existem outras obras ali que já estão em andamento e que precisariam de recurso em vez de começar uma nova. Então, você tem uma distorção na distribuição do recurso público, o que também, de uma certa forma, é uma maneira de facilitar a corrupção também, e você acaba transformando esse gasto público em uma coisa completamente ineficiente. Fora a própria negociação de apoio que é feita com o meio do orçamento secreto, que ultrapassa qualquer limite da política. Sim, uma moeda de troca mesmo e, né, e de fato a população não tem acesso
a essas informações. Agora, Marina, como que a gente consegue explicar para o cidadão comum, né, qual que seria ali a forma ideal de distribuir esses recursos públicos? A gente vê agora, né, que o governo que está saindo, deixando vários setores sem recursos, como as universidades, institutos federais, e aí, por outro lado, como você disse, a gente tem dinheiro indo para lugares que só os congressistas conhecem por meio dessas emendas parlamentares, né? Isso acho que não é até mais intuitivo do que a gente imagina. Assim. A forma ideal de distribuir recursos públicos é priorizar a garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, ou seja, o acesso à saúde, o acesso à educação, à previdência pública, outros direitos fundamentais e serviços públicos fundamentais que não podem ser interrompidos, porque às vezes podem causar a morte de pessoas, basicamente, pensar nos serviços de saúde ou vacinação, e de forma transparente, ou seja, que todo mundo consiga saber quanto vai, para onde vai, por que vai esse tanto para esse tal lugar ou para essa tal ação, como isso é gasto, né? Foi feita a licitação, quem foi contratado, essa empresa tem como fazer essa prestação de serviço ou realizar essa obra, e quais os benefícios que se espera oferecer à população por meio desse gasto público. Né? E tudo isso, o quanto vai, para onde vai, quem que vai executar, também tem que ser feito de forma o mais objetiva possível. Ou seja, não com base em taxa de apoio ao governo, por exemplo, que é o que é feito com o governo federal, com o orçamento secreto. Né? Vai mais recurso, ou muito mais recurso, para quem tem uma taxa de apoio maior ao governo, ou uma taxa de governismo, que alguns chamam, ganham muito mais recursos do que outros que, de repente, não têm essa mesma adesão, essa mesma fidelidade ao governo federal. Isso você prejudica o acesso das pessoas que dependem desses serviços públicos por negociações meramente político-partidárias, sem nenhum tipo de critério técnico e mesmo transparência. Então, a forma ideal é o inverso total do orçamento secreto, basicamente. Sim, perfeito. Marina, muito obrigada. Marina, eu falei seu sobrenome certo, Marina? Atoji? Falou certinho. Olha, então tá bom. Gerente de projetos e de comunicação da ONG Transparência Brasil. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Até uma próxima e obrigada.